foi mesmo assim. Olá, como estão? Entrem, sentem-se aí. Isso ao pé da lareira, que nesta altura do ano apetece. Bem-vindos a novo episódio de Vai-se a Ver e Foi Mesmo Assim. Bom, depois de ter visto dois dos meus amigos mais próximos emigrarem para a Espanha, agora mais um está a caminho, a seleção portuguesa já foi ultrapassada pela espanhola no ranking, a nova temporada da Casa de Papel está a ser uma desilusão, enfim, vai crescendo aqui um certo sentimento de animosidade para com os nossos hermanos e está na altura de voltar aqui a dedicar um episódio a quem, em honra do nome de Portugal, conseguiu irritar os espanhóis, mesmo que com pouco sucesso. Hoje venho-vos falar daquela que historicamente sempre foi a minha personagem preferida, Dom António Prior do Crato, o que mostra a criança imparcial que eu era para com os feitos dos nossos monarcas que, independentemente da grandiosidade das suas obras, nada podiam fazer para ganhar ao único rei com o meu nome. Ou quase rei. Então, em primeiro lugar, importa dar aqui algum contexto genealógico. O pequeno António nasceu em Lisboa a 20 de março de 1531 e era filho do infante Dom Luís e neto de Dom Manuel. É logo no seu nascimento que começa uma das suas dificuldades, que já vamos perceber porquê, uma vez que é filho de um casamento secreto, ou até talvez só de uma relação não abençoada, entre o seu pai e Violante Gomes, uma formosa jovem, mas plebeia, natural de Torre de Moncorvo. E só para se situarem, se António é neto de Dom Manuel I, quer dizer que é primo em segundo grau de Dom Sebastião e sobrinho do cardeal Dom Henrique e primo direito de Dom Filipe II, rei de Espanha. E antes de irmos a essa crise dinástica conhecida por todos, vamos só aqui de rajada passar pela sua infância e juventude para percebermos o porquê de António ser Prior do Crato. O Antoninho estava destinado à vida religiosa. A sua educação esteve sempre a cargo de ordens religiosas e, como o pai queria garantir que tinha uma boa vida, mandou-o já jovem para junto do seu irmão, o cardeal Dom Henrique, que na altura era o grande boss do Colégio dos Jesuítas, a primeira Universidade de Évora. Bom, a relação entre tio e sobrinho não era assim tão boa porque tinham ambos feitios muito diferentes. Via-se que António não era feito para a vida religiosa e o próprio sabia disso. Ainda assim, e quando o seu pai, Dom Luís, era vivo, não se atreveu a fazer-lhe a desfeita de sair e foi até ordenado diácono. Aos 25 anos, sucede o seu pai na administração do Priorado do Crato, que era o mais alto ramo português da Ordem de São João do Hospital de Jerusalém, mais conhecida por Ordem de Malta. Portanto, daí Dom António Prior do Crato. Mas assim que o seu pai morre, revolta-se e recusa-se a ser ordenado padre e a continuar com a vida religiosa, o que para o seu tio, cardeal Dom Henrique, era uma grande desilusão, e aí a relação ficou ainda mais azeda, já que aos olhos do tio, António era agora simplesmente um homem mundano e um arruaceiro. Duro. Esta relação veio a deteriorizar-se cada vez mais e por duas vezes Dom António teve que fugir para a Espanha para escapar às perseguições do tio. E é por lá que consegue ser dispensado pelo Papa das suas funções eclesiais, muito ajudado pelo seu primo Filipe II, o que é relativamente irónico, como já vamos ver. E então entra em cena Dom Sebastião. Como sabemos, torna-se rei muito novo porque o seu pai morre antes do seu avô. Dom Sebastião e Dom António até se davam bem. O rei nomeou para alguns cargos políticos, como governador de Tânger, posição que mais tarde lhe retiraria por achar que não guerreava o suficiente. Bom, como sabemos, até ver que isto nunca se sabe e andam para aí muitos nevoeiros, Dom Sebastião desapareceu em Alcácer Quibir, batalha onde foi acompanhado por Dom António, que fica prisioneiro. Começam as negociações dos prisioneiros, cujo valor variava de acordo com a importância de cada um, e Dom António consegue esconder a sua ascendência e por isso a sua libertação foi muito facilmente negociada. Depois começa então o problema de quem iria suceder a Dom Sebastião, que morre aos 24 anos sem descendência. Sobe ao poder, portanto, o seu tio-avô, cardeal Dom Henrique, já com 66 anos e sem descendência também. E aqui o parênteses. O cardeal Dom Henrique ainda pediu autorização à igreja para se poder casar, mas o pedido foi-lhe negado. Portanto, aqui um bocadinho de incoerência com a desilusão por Dom António se ter recusado a ser padre. Mas pronto. Bem, afigurava-se então um problema para decidir quem iria ser o rei de Portugal e os grandes candidatos eram os priminhos todos netos de Dom Manuel. Dom Filipe II, rei de Espanha. Dona Catarina, duquesa de Bragança, e o nosso protagonista. O cardeal, que podia ter deixado tudo tratadinho antes de arrancar deste mundo, não o fez logo e deixou a coisa arrastar-se. Dom António tinha um problema a resolver se queria que a sua candidatura ao cargo ganhasse força. A questão da sua legitimidade como filho do infante Dom Luís. Ora, depois de um processo jurídico complicado, lá a ver reconhecida. Mas essa sentença, que para ele era o resolver do seu maior obstáculo, demorou pouco tempo.
O cardeal Dom Henrique reverte a decisão e vejam lá o ódio do tio ao sobrinho, retira todas as honras e privilégios de que beneficiava Dom António, inclusive a sua nacionalidade. O prior do Crato era agora um estrangeiro no seu próprio país e declarou ainda, antes que Dom António pudesse piar fosse o que fosse, que Dom Filipe II de Espanha tinha primazia sobre todos os pretendentes. Toma! Mas Dom António era um osso duro de roer e nem estes duros golpes o demoveram da sua pretensão ao trono, que não podia ser de maneira nenhuma ocupado por um espanhol qualquer. Acho bem. Dom Filipe ainda tentou que o primo desistisse e se juntasse ao seu lado. Então enviou um nobre português para negociar, Cristóvão de Moura. Dom António apresentou as suas condições, que eram tão impossíveis que Moura voltou para dizer a Dom Filipe que era inútil fazer mais propostas. A guerra estava aí à porta, os espanhóis vinham aí. Dom Filipe reuniu o apoio da maior parte da nobreza em Portugal e Dom António o apoio do povo e de uma parte do clero. Mas é assim mesmo, o povo é quem mais ordena. Calma. Com o exército reunido à pressa, Dom António parte para a luta. Malta, eu sei que isto parece caminhar para um fim épico de Dom António, mas já por gestão de expectativas vou dizer que não caminha. Isto vai correr mal. A 24 de julho de 1580, enquanto se preparavam para a invasão espanhola, Dom António é aclamado rei de Portugal pelo povo no castelo de Santarém. O agora rei tinha pedido ao povo que o aclamasse apenas regedor e defensor do reino, mas o povo já estava louco e é aclamado também em Lisboa, Setúbal e em muitos outros lugares. As forças do rei de Espanha, comandadas pelo Duque de Alba, com o objetivo de tomar Lisboa, entram por Cascais. Dom Diogo de Menezes, comandante supremo das forças do prior do Crato, ainda tentou impedir o desembarque, mas não conseguiu. O inimigo ia avançando até que a Câmara Municipal de Lisboa, numa era pré-Medina e moedas, avisou Dom António que ou ele se organizava depressa ou jurariam fidelidade a Dom Filipe. Se calhar era preciso uma iminência de invasão para os serviços da Câmara funcionarem mais rapidamente. Não sei, estou a mandar para o ar. Dom António, coitado, foi entrincheirar-se na margem esquerda da Ribeira de Alcântara para impedir o acesso à capital, mas rapidamente a resistência foi abaixo e o exército português fugiu em debandada. Dom António, mesmo ferido, conseguiu escapar com 100 apoiantes, fugindo para Santarém, onde 2 meses antes tinha sido aclamado rei, mas a cidade aí já tinha tomado o partido do espanholito. Começa a organizar um pequeno exército de resistência, tipo aquele do Hunger Games, e ainda conseguem tomar Aveiro, Porto e Coimbra, mas rapidamente os perdem. Dom António consegue escapar a todas as derrotas da sua luta e exila-se em França, onde foi acolhido por Catarina de Médicis. Lá ainda tenta encontrar o apoio de França e de Inglaterra para tentar recuperar o país, mas tudo em vão. Ainda tentou mais tarde desembarcar em Peniche com tropas britânicas, mas esse exército foi atacado pela peste e tiveram de voltar. Vejam só a persistência do homem. Tudo em vão, porque ali começava a dinastia dos Filipes, que duraria 60 anos. Dom António morreu a 26 de agosto de 1595, em Paris de França, sem nunca ter conseguido o seu desejo de subir ao trono. Mas que fique o exemplo de um homem que tentou a todo o custo que Portugal não se perdesse para a Espanha. Dito assim, o nosso episódio parece acabar com um final trágico. Mas Dom António, se me estiver a ouvir, conseguimos! Não foi em vão! O seu exemplo inspirou quem vem a seguir. Expulsámos os espanhóis e nunca mais voltaram. Portugal é nosso! Vai saber que foi mesmo assim.